Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos remindo o tempo, evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 12. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso pastor, por essa oportunidade, e fazer menção também que o nosso líder do núcleo, o pastor Leandro, ele testou positivo para dengue e em seguida para Covid. Então, se ele estiver nos assistindo, nós, ao final, levantaremos um clamor também pela vida dele, pediu oração, justificando com a igreja. Marcos 12, a partir do primeiro versículo, nos diz assim: Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então, lhes enviou um outro servo, e também lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas a alguns agrediram e outros mataram. Finalmente restava-lhe enviar seu próprio e amado filho. A este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro, ora, venham, vamos, matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não lestes esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é obra de grande maravilha para todos nós. Você pode louvar o nome do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento e, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu pretendo fazer menção desses versículos, remindo o tempo que temos, de uma forma expositiva. Então nós iremos aqui discorrer olhando para o texto. Nós estamos diante de uma parábola em que Cristo ele trata sobre duas frentes aqui, a perspectiva daquilo que ele aplica através do que a parábola tem como propósito. Por um lado, o Senhor nos mostra a respeito do cuidado que ele tem com a igreja, com a noiva. E por um outro lado, o Senhor também nos mostra que ele trata com os trabalhadores que cuidam da obra do Senhor. Portanto, nós temos aqui duas aplicações distintas. Aquilo que devemos observar a respeito do que somos enquanto coletivamente igreja, mas também aquilo que somos enquanto trabalhadores desta obra. Portanto, quando o Senhor ele introduz essa parábola, e ele vai dizer que certo homem plantou uma vinha, ele faz aqui menção ao cântico do vinhateiro que Isaías narra. E agora, se não me falha a memória, no capítulo 5 ou 9 de Isaías, tem esse cântico. E é uma paráfrase que Jesus faz, aplicando aquele cântico àquilo que estaria sendo a realidade que se cumpria naquele momento. Portanto, Jesus está nos dizendo que um homem, quando plantou uma vinha, ele ergueu uma cerca ao redor dela. Mas não apenas a cerca, ele cavou também um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois de estabelecido esses processos, ele arrendou a vinha para alguns trabalhadores. Esse homem que planta a vinha é o próprio Deus, o dono da vinha.
E essa vinha, ela tinha por percepção, sendo ela preciosíssima para o seu dono. Uma vez que todo o texto vai discorrer onde o dono, mesmo se afastando da vinha, ele não faz como um negligente, mas ele faz como um propósito a ser por nós observado. Quando ele se afasta da vinha, ele confia essa observância a pessoas que têm a responsabilidade de cuidar, de zelar, mas não apenas isso, por fim de apresentar os frutos dessa vinha. Portanto, Deus, quando planta a vinha, Ele estabelece processos que isso deve ser claro para nós. Quando a Bíblia diz que Deus plantou a vinha e Ele cerca essa vinha, Ele estabelece limites para essa plantação. Ele está dizendo, assim como nós conhecemos em uma fazenda, quando você vai visitar uma fazenda e ela é toda cercada, isso estabelece limites. E o limite é, para dentro da cerca, o direito é nosso, para fora da cerca pertence a outro. O Senhor está dizendo que Ele faz clara separação daquilo que é dele, daquilo que pertence a ele, em relação àquilo que é mundano e perverso. Portanto, nós, enquanto vinha do Senhor, enquanto igreja, precisamos saber que aquilo que está para lá da cerca, aquilo que está de fora da vinha do Senhor, não pertence à igreja. O Senhor faz clara separação, e essa separação eu posso dizer com muita propriedade bíblica, que é a santidade. Aqueles que estão do lado de dentro, que são noiva, que são igreja, que são vinha, há uma cerca que nos separa, e essa cerca é santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E é por isso que o Senhor, Ele arrenda o cuidado da vinha para uns trabalhadores, a fim de que essa vinha cresça, se estabeleça, e a partir de um processo de santificação, ela possa retornar para o dono em forma de frutos. Então o dono da vinha, ele plantou essa vinha. Perceba algo aqui. Quem plantou a vinha foram os trabalhadores? Não. Quem plantou a vinha foi o dono dela. O trabalho de estabelecer foi do dono. O trabalho de cercar foi do dono. Quem construiu lá dentro um lagar foi o dono da vinha. E quem construiu e edificou a torre de vigia foi o dono. Então nós precisamos ter uma clareza aqui. Nós não somos donos da igreja. A igreja tem um dono e se chama Jesus Cristo. E porque o Senhor é o dono da igreja, Ele requer de mim e de você a nossa santidade. Uma vez que nós estamos vivendo em santidade, nós partimos para o próximo passo. Vai dizer que esse homem que plantou a vinha e cercou ela, ele também cavou um tanque para esmagar uvas. Ora, o tanque, ele era um dos processos fundamentais para que após a vinha chegar no seu estágio de maturidade, ela então pudesse passar pelo esmagar. E era naquele momento que a vinha daria, ou o fruto da vinha, as uvas, daria o melhor. Afinal, nós sabemos pelos textos bíblicos que o vinho, não vou entrar em discussão aqui de teor alcoólico, os irmãos sabem bem, o vinho aqui à luz da Bíblia, ele é uma representação clara da alegria, do contentamento, e que esse mesmo vinho, ele aponta para o cálice do Novo Testamento, o sangue do Cordeiro de Deus, que é remissão dos nossos pecados. Portanto, essa vinha esmagada, ela também aponta para o sacrifício de Cristo, e que, por consequência, aponta para o meu, para o teu, para o nosso sacrifício ao dono da obra. Nós seremos esmagados na obra, e isso é necessário que seja feito assim.
Uma vez que o dono da vinha, ele planta uma vinha e ele cerca ela em santidade, quando essa vinha começa a crescer, se estabelece e chega no estágio de maturação, agora está pronta para ir para a próxima etapa, é necessário pisar a vinha. O Senhor está dizendo para nós, para não nos assustarmos com os processos, porque foi Ele quem estabeleceu. Portanto, quando nós estivermos em sofrimentos tais, que não encontrarmos um entendimento claro do porquê disso ou daquilo, precisamos nos recobrar o entendimento daquilo que Deus já deixou para nós, como sendo algo da parte dEle. Eu te santifico e eu te preparo também para viver um próximo estágio. Porque se a uva não for esmagada, vai acontecer algo que é terrível. Se eu perguntar para alguém aqui, talvez alguns até conseguem, gostam por demais. Se eu perguntar assim para alguém, você consegue chupar 10 laranjas de uma vez? Dificilmente alguém conseguiria. Mas se espremer 10 laranjas, você toma um suco ali, ainda mais se tiver um calor, coloca uma pedrinha de gelo, vai tranquilo. Porque 10 laranjas, olha lá, se der aí uns 500 ou 700 ml de suco. Mas ele espremido, aquele suquinho gostoso. Agora imagine a uva, se ela fica na plantação, se ela vai maturando, e se não há uma observância clara do tempo em que é necessário tirá-la de lá e colocá-la no tanque de esmagar uva, a tendência é que ela se perca ali e ela se torne inútil para aquilo que ela foi feita. Então nós precisamos sim ter clareza que o processo de sermos pisoteados como a uva o foi, é necessário para aquilo que o Senhor está e há de fazer. Eu não sei quais sejam as situações que você está enfrentando. Lutas tais que você não enxerga condições mais de ter uma resposta para isso. Agora entenda algo. Como vinha que somos do Senhor, a nossa decisão sempre será: Senhor, eu não estou entendendo nada do processo. Pedro disse isso em João capítulo 6, lá no final. Duro é esse discurso de fato. Todo mundo está te abandonando, Senhor, mas para quem iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Em outras palavras, ainda que eu não entenda o processo, ainda que eu não entenda os porquês, ainda que a minha condição hoje não me traz respostas que eu gostaria, mas eu tenho uma certeza: eu estou no lugar que o Senhor me plantou e eu estou aqui para ser submisso à vontade de Deus. Passar pelo processo. E após isso, a Bíblia relata que ele construiu uma torre de vigia. Ah, como é lindo isso. Esse texto ele nos traz tantas nuances de aplicações, porque ao mesmo tempo em que está tendo um processo que está acontecendo aqui, também tem alguém que está lá em cima da torre olhando para aquilo que está acontecendo, para dentro e olhando para fora. É um sinal de zelo. Quantas vezes eu me pego conversando com alguns pastores, e com muito prazer nós paramos para ouvir e aprender. Pastores que zelam por nós, pastor Alan, que estamos começando. Pastores que zelam por nós, que tem sempre um conselho que nos indica um caminho que por vezes não está claro aos nossos olhos.
E precisamos desses homens que estão na torre de vigia, que estão olhando para dentro do processo, mas também estão olhando para o lado de fora, porque por vezes Satanás manda aquelas raposinhas para tentar pegar a uva quando alguém não está vigilante. Aí tem alguém lá na torre, toca a trombeta e diz: ei, você não está sozinho, eu estou aqui contigo e nós vamos passar e vamos vencer juntos. Porque existe aqui, então, a percepção que nos leva a termos essa dupla responsabilidade. Somos coletivamente essa vinha, esse corpo de Cristo, esse mistério divino que Ele é revelado. E é tão lindo nós termos essa certeza, porque ao mesmo tempo que nós somos o corpo de Cristo, entendendo que Ele é a cabeça da igreja, a Bíblia também nos traz a clara e firme indicação que nós somos a noiva aguardando o encontro com o noivo. Então essas dualidades, elas nos fazem refletir um pouco mais. Uma vez que nós somos o corpo de Cristo, também somos a noiva aguardando o noivo. É porque, na verdade, somos o corpo porque somos um com Ele. E somos a noiva porque Ele já nos comprou, então o preço já foi pago, Ele já nos comprou, Ele já venceu o mundo, nós já somos dEle. Estamos aqui de passagem, mas estamos voltando para o nosso lar, porque se somos dEle, viemos para um propósito, cumpriremos a nossa missão e retornaremos para o grande encontro com o noivo. Agora, assim como é um mistério isso, Gênesis, lá no capítulo 1, vai dizer que quando Deus termina a obra criada pela palavra criadora do haja, Ele muda ali o princípio criacional. Ele está através da palavra dizendo: haja, 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 e tudo estava surgindo. Mas de repente no sexto dia é diferente a ordem: façamos. Haja, dos mares ouve os animais da água salgada. Da terra surgiram as plantas, as árvores, os luminares e tudo mais que Deus vai criando. Mas no sexto dia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí a Trindade se reúne. E nesse ato, algo mexe conosco. Porque ali vai dizer que o Senhor criou o homem. Aí diz assim: macho e fêmea os fez. Aí lá no capítulo 2 vai dizer que após Adão dar nome para todas as coisas, Deus faz cair um sono profundo e Adão arranca dele uma costela, tira para fora, faz a mulher e coloca um de frente ao outro. Que mistério é esse? No capítulo 1, macho e fêmea os fez, dando a indicação que criou ambos. No capítulo 2, tinha só o homem, arranca a costela para fora e faz a mulher. Aí o Espírito de Deus nos revela, assim como nós hoje nos encontramos como corpo de Cristo e ao mesmo tempo como noiva, o corpo está visível, a noiva ainda há de ser revelada, porque ela está sendo preparada para o encontro. Adão carregava a mulher aqui, ó. Deus fez macho e fêmea. Deus fez a mulher dentro do homem. Ela já estava criada. Assim como a noiva já é a noiva, que só está aguardando o dia do encontro. A mulher já estava feita, só estava aguardando o dia do encontro. Aí Deus então, ali com Adão sem pecado, no tipo de Cristo,
Deus faz Adão cair em um sono profundo, representando a morte no Calvário de Cristo. Assim como Deus vem, rasga Adão e arranca a mulher de dentro, Deus rasga Cristo na cruz do Calvário para pagar o nosso pecado, arranca a igreja de dentro de Cristo e diz: agora está aqui visivelmente o corpo de Cristo, porque a noiva já está sendo preparada para o grande encontro. Então entenda algo: nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, nada poderá nos separar do amor de Deus, já somos dele, fomos arrancados dele. É por isso que eu sou um com a minha esposa, e esse mistério se revela aqui. Adão já era um com Eva, Cristo um com a noiva, nós um com a nossa esposa. Não há espaço para raposinha no meio da relação, não deve haver espaço para Satanás cirandar no meio da vinha do Senhor, porque enquanto uns estão no processo, outros estão em vigilância. Aí quem passa do processo sobe para a torre de vigia, e assim a noiva caminha ao encontro do noivo. Ore cantore hasarabaha. Enquanto trabalhadores que somos, precisamos observar que os frutos nos são cobrados, e essa responsabilidade, ela jamais será de nós eximida. Em momento algum o Senhor nos dá qualquer sombra de possibilidade de encontrarmos qualquer circunstâncias que seja que desculpe-nos de não apresentarmos os frutos. Poderíamos citar tantas passagens, mas me atenho aqui à parábola dos talentos. O Senhor confiou talentos a nós. Pouco importa a capacidade que cada um tem. Se é capacidade para 2, para 5, para 10, isso pouco importa. O cerne ou o centro, o ápice da mensagem se concentra em quê? Todos receberam talento e todos serão cobrados por isso. O nosso coração precisa ardentemente, incansavelmente, insistentemente retornar ao olhar de que nós não temos prerrogativa alguma que nos deixe em uma situação confortável em relação às nossas responsabilidades. E aquilo que cada um recebeu do Senhor é aquilo que nós seremos por Deus cobrados. Eu tinha um sonho quando criança. Meu sonho era poder um dia lavar uma igreja. Eu dizia: meu Deus do céu, que privilégio. Desde novo ali no bairro Roosevelt, tantos homens de Deus, pastores como o pastor Américo Moura, pastor Hélio Veiga, pastor Abraão, que retornou ao Nordeste, pastor Valdir Moraes, tantos pastores foram meus pastores. Eu lembro quando eu chegava na igreja, e aquela igreja limpinha, cheirosinha, mal sabia eu que um dia o Senhor me daria não apenas a oportunidade de zelar pela igreja, mas pelas almas que ali estavam, que ali estão. Nós precisamos nos atentar, precisamos observar, precisamos refletir constantemente. Se hoje o Senhor apresentar-se diante de nós e disser: meu filho, mostra-me os frutos de tuas mãos, precisamos estar preparados para dizer: Senhor, a minha vida entreguei a Ti, o meu coração obedeceu à Tua voz, e aqui estão os frutos, e ouvirmos do Senhor: bendito de meu Pai. Posso orar, pastor?
Quero ser fiel aos 30 minutos a mim conferido. Se você puder, coloque-se de pé, por gentileza. Eu tenho algo a dizer e nós já vamos orar. Quando nós observamos aquilo que Jesus termina dizendo, ele leva aqueles líderes religiosos a pensar sobre o que eles estavam fazendo. O Senhor convida-nos a uma autorreflexão nesse momento. Não importa qual seja o seu cargo, porque muitos aqui não têm um cargo oficial. Você é vinha do Senhor, você é dele, igreja do Senhor. O Senhor está nos convidando nessa noite a voltarmos o nosso olhar para o nosso coração nesse momento e a observarmos em nós o que é que o diabo tem tentado roubar e nós temos tentado através de força do braço, de situações diversas, quais seja. Você tem tentado lutar pela força do seu braço e o Senhor está dizendo a nós nessa noite: não é pela força do seu braço, não é pela força da sua mão, não é pela sua capacidade e muito menos por aquilo que você acha que tem direito, mas sou eu na tua vida, sou eu na tua estrada, sou eu na tua jornada. Quem plantou a vinha foi eu, diz o Senhor. Quem cuida da vinha são os meus trabalhadores, mas eu peço os frutos dela no tempo oportuno. O Senhor está dizendo: guarda o teu coração, mas assuma a sua responsabilidade. Pai, nós estamos diante da tua presença nesse momento, com o nosso coração cheio de temor, de tremor, porque há em nós uma certeza: assim como o Senhor pagou um alto preço pela noiva que somos nós, também convém que carreguemos a nossa cruz, neguemos-nos a nós mesmos, nos submetamos aos processos que o Senhor mesmo estabeleceu, para que se cumpra em nós e através de nós os teus mais lindos e belos desígnios, porque a tua palavra diz que os teus planos, que os teus caminhos são mais elevados do que os nossos, que o Senhor é quem tem a resposta da boca. Então, ó Deus, alguém que estava pensando em parar, alguém que pensou em desistir, alguém que pensou em abandonar, a palavra do Senhor para nós nessa noite é: eu estou no controle da minha igreja e o Senhor é quem entrará com providência na nossa causa. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo abrace a nossa alma nesse momento. O Consolador, o consolo do céu, rasgue os céus, Pai, derrama bálsamo sobre corações feridos, e que haja cura na alma, Pai, em nome de Jesus. Que o diabo bata em retirada, porque nós somos a igreja do Senhor, e há, ó
Pai, alguém na torre de vigia dizendo: você não está sozinho nessa peleja, você não está sozinho nessa luta, você não vai parar, porque eu coloco pessoas na tua jornada e venceremos juntos em nome de Jesus. Quem pode confirmar isso dizendo amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor.